Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio estamos aqui com a comunidade, uma parte da comunidade de software livre no Brasil, e nós vamos discutir os desafios do software livre nesse momento tão difícil, tão crucial, tão complexo, mas também onde nós estamos vendo na imprensa, em tudo quanto é lugar, as pessoas empolgadas e também temerosas com a inteligência artificial, e estamos vendo a retomada de várias comunidades, de vários grupos que atuam com software livre. Então, nós estamos fazendo esse episódio para discutir e para apresentar para vocês essa questão da atualidade do software livre. E aí, sem perder muito tempo, eu quero agradecer aqui a Fabs, a Nina, o Jader, o Irá, por estarem aqui com a gente nesse episódio. E aí eu pergunto para Fabs. Fabs, qual é o papel do software livre nesse momento onde as pessoas estão tão empolgadas com o aprendizado de máquina, com as várias soluções que estão nesse guarda-chuva da inteligência artificial? Bom, eu inverteria a pergunta. Eu perguntaria qual não é o papel do software livre em tudo isso. Porque, na minha visão, o software livre ele é uma escolha mais ética em qualquer tipo de tecnologia que se está utilizando, né? Então, você ter acesso e autonomia em todo o mundo digital a que se tem, a que você está manuseando, a que você está utilizando, eu acho que é até um direito humano, eu diria, né? A Coalizão Direitos na Rede, ela toca nesse ponto do software livre como o direito a um acesso de informação, né? E como um direito humano mesmo. Eu quero saber o que tem dentro da minha máquina, eu quero saber que código que está rolando aí, que está usando como meus dados, está fazendo o que na minha casa, está capturando o que no meu telefone, né? E uma das questões que falam muito, mas eu não sei ler código, eu não sei, não entendo nada dessas coisas, não faz diferença para mim. Faz, porque tem gente que entende, tem gente que vai lá, tem gente que vai olhar, é uma questão de você confiar das pessoas do teu entorno, né? Eu, por exemplo, eu tenho coisas na cozinha que eu não conheço muito bem, eu confio nas pessoas que estão fazendo aquelas coisas lá na minha cozinha, né? Então, assim, ter uma rede de confiança, o software livre, ele permite criações de rede de confiança muito mais estáveis, né? E muito mais éticas. Eu acho que uma palavra muito importante nisso tudo é a questão da ética, né? E o respeito também. Então, para mim, assim, independente de que seja inteligência artificial ou não artificial, qualquer que for a tecnologia, eu pergunto, não é o papel do software livre nisso tudo, porque eu acho que ele permeia todas essas questões, não que ele seja a solução, mas eu não consigo ver uma tecnologia mais justa para o mundo sem passar pelo software livre, né? Acho que essa é a minha resposta por enquanto. Ih, tá no mudo, Sérgio. Isso que eu ia dizer. Muito bem, muito bem. Todo mundo. Agora eu estou falando. Eu aproveito para continuar essa colocação da Fabs, porque eu esqueci de perguntar uma coisa importante, porque nem todo mundo que está nos ouvindo e vendo pode saber o que é software livre. Então, você podia, além de responder aquela questão, começar falando o que é o software livre. Bom, o software livre, ele é um software que basicamente obedece a 4 liberdades que foram pré-estabelecidas, né, no início desse movimento, né, e são liberdades que dizem respeito principalmente a você saber o que você tem dentro da tua máquina, né, saber o que tem dentro da tua tecnologia. Né? Quem quiser saber pode dar um Google ali, né, o que é software livre, que vai aparecer a liberdade 0, liberdade 1, liberdade, né,
mas o software livre ele não é um conceito que você absorve fácil, né? Eu demorei algum tempo para compreender esse conceito e acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Que não tem problema assim, o software livre, nossa, eu não entendo muito bem o que é isso, não tem problema, uma hora você vai entender, uma hora vai, né? Vai ter né, essa legibilidade em relação a isso. Mas para tentar, né, deixar mais acessível o conceito, é justamente você ter uma clareza, mais do que isso, você ter uma certeza, né? Você ter uma não ofuscação, né, do que está ali na sua máquina, você não ter nada que você não possa ter acesso, que esteja impedindo você de acessar, de distribuir, de distribuir, de estudar. Ele é muito mais democrático, né? É como você saber a receita daquilo que você está cozinhando lá na sua cozinha, é como você poder abrir o seu interruptor e trocar o seu interruptor, conseguir mexer lá naquele mecanismo, não ser uma caixinha que você não tem acesso, só uma empresa de fora pode ir lá e abrir aquela chave, senão você perde a garantia, né? Então, você tem autonomia de mexer na tua máquina. Eu não sei mexer, tudo bem, mas você pode escolher quem vai mexer, né? Não é só determinada empresa que vai lá e que pode mexer aquilo lá. Você pode escolher, mesmo que você não saiba mexer, quem que vai mexer naquilo lá, né? Então, por isso que eu falo das questões éticas, né? Mas, aos poucos, as pessoas vão percebendo isso justamente por a tecnologia está tanto, né, na nossa vida, elas vão se dando conta, né, das limitações que um software fechado, que não permite né, que você tenha autonomia, vão te colocando. E aos poucos isso Legal, obrigado, Fabs. O Irá, você levantou a mão aí. Diga aí, Irá, diga aí. É porque eu estava conversando ontem com especialistas e a gente estava buscando as analogias. E aí uma analogia que eu acho que faz sentido para explicar software livre é tipo o alimento orgânico, o alimento vegano. Ou seja, é você ter um produto, no caso digital, que você sabe que ele não te faz mal, que ele não faz mal para o meio ambiente, que ele não faz mal para a comunidade, assim como são... A gente, hoje em dia já é mais claro quanto que as grandes plataformas e tudo mais, e aí a galera vai poder falar mais. Mas era só para introduzir aí essa analogia. Nina, fazendo um papel aqui de um advogado aqui, daqueles bem chatos, o Irá levantou a questão, seguindo aí a Fabs, né, da ética, falando do alimento, tal, que ele pôs na parada. Mas veja, você lembra, não sei se todos aqui lembram, né? Quem ergueu o Google do jeito que foi uma trinca de softwares de código-fonte aberto e livres, lembra? Apache, MySQL e Linux, GNU Linux. E aí, o que você diz disso, Nina? Bom, salve, galera. Obrigada pela pergunta, Sérgio. Sérgio sempre colocando as perguntas que ou eu vou responder em 2 horas ou eu vou me abster de responder para deixar o resto da galera falar. Mas eu tenho pensado muito, assim, principalmente dentro desse campo de ética em inteligência artificial, se é que nós podemos chamar só de ética, né? Ética traz, às vezes, uma visão muito individual. Talvez a gente vai ter que encontrar um outro termo aí mais para frente para conseguir coletivizar os problemas e os questionamentos que nós estamos levantando com essa tecnologia. Mas eu tenho pensado muito sobre o fato de que o que nós chamamos de software proprietário, eles acabam sendo desenvolvidos e processados com a ideia de software livre, né? E aí isso ajuda a explicar o contexto que você trouxe da Google. Nessas grandes empresas, né, sejam as Big Tech, sejam as empresas hoje que estão se consolidando como laboratórios de pesquisa, né, o que a OpenAI ela não se coloca como uma plataforma social, mas sim como um laboratório, né? Os programas, os códigos criados,
o tipo de pensamento usado, né, o raciocínio usado para você conseguir chegar nas estratégias de inteligência artificial em código, muitas vezes são estratégias que são desenvolvidas por mais de uma cabeça. Então, pegando um pouco do gancho do que Fábio e o Irá explicou software livre, nós precisamos lembrar que é essa construção coletiva, no final das contas. É aquilo que você, além de deixar aberto, você vai construindo em cima do pensamento do outro. A pesquisa é isso, né? Existe uma brincadeira de falar que sem fofoca a pesquisa não existiria. Então, assim, sem a coletivização de raciocínios, a inteligência artificial não chegaria no nível que ela chegou hoje. Então, no final das contas, são estratégias que nós conhecemos muito bem dentro da comunidade software livre, que são usadas para patentear esses raciocínios e essas estratégias. E aí, quando nós chegamos nesse ponto da briga, da ideia do software sobre proprietários na inteligência artificial, da briga sobre patentes, o que me entristece é que a tecnologia em si, essa específica, ela está em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que ela está em desenvolvimento, ela tem muitas oportunidades de a gente conseguir que a gente consegue visualizar seus usos. Então, assim, no continente africano, muitos projetos eles começaram a pegar a tecnologia do tradutor para tentar memorizar os dialetos e as línguas africanas que foram perdidas no diálogo presencial, né, cara a cara. Eles começaram a fazer um tradutor que conseguisse abarcar e conseguisse tornar um pouco mais longínqua a vida dessas línguas, já que elas não estavam sendo faladas no ao vivo. Então, assim, existem alternativas de você conseguir usar a tecnologia de uma forma que beneficia a sociedade quando ela é disponibilizada, quando ela é aberta. E aí, no caso da inteligência artificial, eu sempre trago uma observação de que essa abertura vem junto com uma responsabilidade, assim como todo o código que a gente trabalhou até hoje de software livre, assim como qualquer software que nós tenhamos trabalhado dentro da comunidade, vem com uma responsabilidade. E aí eu acho que é esse ponto que nós estamos ainda falhando dentro da comunidade, que nós não estamos conseguindo debater as responsabilidades dessa criação, e isso não é só do desenvolvedor, sabe? E aí eu queria aqui fazer meu papel vou pegar meu chapéu de desenvolvedora, que não é só culpa do desenvolvedor, essas estratégias, esses raciocínios que nós utilizamos. Então, eu começaria pensando por esse lado, que eles estão tornando proprietário raciocínios e estratégias que nós utilizamos na comunidade software livre. Olha só, hein? E aí eu vou passar para o Gama, eu vou inverter, depois jogo para o Irá. Gama, quer dizer que existe apropriação privada do compartilhamento de conhecimento coletivo. É isso aí que está acontecendo. É isso? Nós vamos enfrentar isso como, Jader Gama? Diga aí para a gente. Bom, primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com essa galera. O Irá, Fábio, Gina, gratidão por esse momento, pelo tempo de vocês. São questões bastante instigantes e eu penso que a maneira de a gente fazer isso é uma maneira coletiva, é uma maneira comunitária e talvez, eu diria até uma maneira, a partir de uma cosmovisão ancestral, a gente dá um passo para olhar para trás, adiante no futuro. Então, a Nina deu esse exemplo da África, a gente poderia ter inúmeros exemplos de África e de Pindorama, que é aqui na Amazônia, que a gente pode estar se articulando enquanto comunidade e a gente começar a defender essa inteligência coletiva que nós estamos cultivando milenarmente. Então, acho que o primeiro passo que a gente pode dar é esse passo de descolonização do nosso fazer tecnológico. Porque a técnica, ela não é só digital. Eu acho um maior caô esse papo de inteligência artificial. Eu acho que é um puta marketing isso, né? Que é você dizer inteligência artificial. Inteligência é uma condição orgânica, entendeu? Não é uma condição digital. Eu vou me arvorar aqui de citar o Nego Bispo, que a gente está discutindo isso, né, Sérgio, do que é uma internet orgânica e o que é uma internet sintética. Eu acho que quando a gente chega nesse debate da internet sintética, a gente está se colocando num modelo de negócio que ele é um modelo de negócio que ele nos deixa numa posição de dependência tecnológica.
Eu acho que esse é um debate grande que nós necessitamos fazer, não só a nível do nosso nicho de hacktivistas, de técnicos e técnicas e desenvolvedoras ou estudiosas. A gente tem que fazer um debate tecnopolítico com quem organiza a política nesse país. Hoje nós estamos vivendo um ambiente econômico que nós estamos orientados por uma economia de fronteira, como diz a professora Edna Castro, o professor Fábio Carlos, o professor Chiquito aqui do NAIA, que é uma economia de fronteira extrativista da rapina dos bens e, por que não, dessa inteligência coletiva das comunidades globais de software livre. E o desafio que nós estamos discutindo nas nossas comunidades de software livre é como é que a gente pode propor uma economia de fronteira também, mas uma economia de fronteira baseada na ética hacker, no conhecimento, na colaboração, na liberdade e, principalmente, no conhecimento técnico-científico aliado ao saber milenar do que o Nego Bispo chama de a região afropindorâmica, que é onde nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria vir com um debate mais assim, de uma cosmovisão, de um modelo de economia que não está somente pautada nesse domínio da dominação técnica, mas que a gente possa ter uma relação de uma cidadania de objetos humanos e não humanos, de seres humanos e não humanos, e a gente possa utilizar o que as pessoas chamam de inteligência artificial, mas que a gente sabe que são técnicas algorítmicas estatísticas, né, que dependem de uma grande quantidade de dados que são nossos para gerar esse valor. Então, esse valor ele tem que voltar para a comunidade que gerou esse valor. Então, eu penso que o nosso desafio é como é que a gente usa essa técnica, que é essa técnica de inteligência sintética, para que a gente possa resolver problemas do nosso cotidiano, sabe? Como é que a gente faz isso? Então, eu queria muito que a gente chamasse o Lula para bater esse papo com a gente aqui, entendeu? Ou a Janja, para a gente discutir política de verdade e sairmos desse ponto que nós estamos de dependência tecnológica, de alienação técnica, porque esse colonialismo não pode ocorrer sem alienação técnica, né? E essa desalienação técnica, ela não depende só dos hackers, ela depende da classe política, porque senão ela é uma posição que é uma posição infantil em relação à disputa global. Então, eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas é isso, entendeu? Que essa desalienação técnica nos coloca numa posição de dependência total. Então, acho que nós temos os insumos naturais, nós temos os ciclos energéticos e nós temos as pessoas capazes de fazer um remix de uma cosmovisão afropindorâmica que se reaproprie dessas técnicas e a gente pense em um outro jeito de utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu começaria assim o debate. Já começou. O Irá, continue então. Qual é a questão mais emergente que nós temos que atuar para fazer isso que está sendo discutido aqui? Olha, eu acho que o Gama colocou bem. É uma questão de percepção tecnopolítica nessa era cibernética, né? Então, a gente está passando por um momento de transição em que todas as mediações estão sendo reestruturadas a partir do que chamam aí da transformação digital, e a gente está reorganizando, a sociedade está se reorganizando a partir disso, e aí da forma Brasil, do jeitinho brasileiro. Então, o que governa hoje boa parte da sociedade, das vidas e dos governos? O WhatsApp, a ferramenta de comunicação cotidiana mais utilizada para tudo, é o que faz e aí determina o WhatsApp, o Instagram. Essas grandes redes estão determinando as formas de interação humana, da sua relação com a sua família. Eu chamo o Instagram de, como é que chama? De caça-níquel. Você coloca lá seus dados digitais esperando falar com a sua família, com as pessoas que te seguem, e ele te joga num caça-níquel de publicidade em que ele não entrega para sua tia de Minas a sua foto, e a sua tia fica triste com você, porque você não curtiu ou você fica triste com ela. Então, está tendo uma mediação algorítmica de uma relação pessoal
altamente individual, e aí das suas comunidades, de toda a relação em que atinge a democracia, do jeito que não precisa explicar, e a gente está passando isso despercebido. Então, existe uma demanda aí de letramento digital, de percepção, e que eu acho que é muito engraçado, porque minha mãe era macrobiótica, aí mandar até um salve que ela vai assistir aqui, Dona Maria de Fátima, e ela, na década de 90, ela falava da importância da alimentação saudável e tal, e a galera tacando pau na salsicha, essa consciência ainda não tinha chegado da forma que hoje você tem todo um conjunto da sociedade preocupada com a alimentação saudável. Então, isso demorou entre a era industrial e lascar e encher de agrotóxico toda a nossa produção alimentar e toda a alimentação básica do brasileiro, porque a gente teve aumento de venda de Nissin Miojo durante a pandemia, e isso a gente não demorar a perceber, mas que é o movimento? Até devo publicar aí um texto essa semana, fazendo uma comparação. Qual que é o movimento que contrapõe, que propõe a soberania alimentar e que coloca esse lugar, assim, a disputa elementar da terra? O Gama traz aí, né, os povos originários, e a gente tem também a questão da produção alimentar, que ela não é feita na indústria, ela não é feita no supermercado. Ela vem da agricultura familiar, a grande maioria dela. E isso a gente tem um conjunto de políticas para viabilizar que elas aconteçam, para garantir a importância e convivendo, né? Eu ainda convivendo com o agronegócio. Então, existe o agronegócio, existe a agricultura familiar. E, da mesma forma, existem as big techs e existe o software livre, existem as comunidades distribuídas, existe a Casa de Cultura Tainã, com o seu data center comunitário livre, que é uma experiência em que ela tem, por exemplo, a gente está aqui, estava debatendo no começo, que a gente está aqui gravando numa ferramenta proprietária, as pessoas vão ver, né, Sérgio, boa parte delas numa plataforma proprietária. Sim. E a gente está tendo agora uma insurgência do governo federal em relação às plataformas, então essa consciência está chegando. E agora o Dino, o Flávio Dino, você que assiste aqui o Sérgio Amadeu, você vai reclamar do Twitter no Twitter, Flávio Dino? Então, a gente precisa fazer agora também um processo na sociedade brasileira de entender que, beleza, essas big techs, a gente sabe que a gente tem um nível de dependência que a gente não vai sair da noite para o dia, mas a gente precisa olhar para a alternativa e conseguir entender qual que é a alternativa, e aí essa alternativa passa por um despertar de consciência, que eu acho que é a primeira questão. Então, os hackers, a briga aí de que o hacker não é invasor de internet, o hacker quem cria a internet e disponibiliza com essa lógica subversiva que a internet traz. E o modelo do software livre, eu acho que no desafio que a gente vive hoje, civilizatório, de convivência com o planeta, né? Porque o planeta está decidindo se ele vai nos querer ainda há muito tempo, e nesse processo a gente precisa, então, assim, enquanto a gente depender para falar com a nossa mãe, para guardar as fotos dos nossos filhos, eu depender de uma big tech, de uma empresa americana que vai usar os dados do meu filho recém-nascido para treinar uma inteligência artificial para fazer sei lá o quê. Então, isso é uma troca que o governo federal brasileiro, a soberania brasileira, não pode aceitar. Então, acho que esse despertar ele precisa acontecer no governo. O Gama falou aí a nossa campanha. Alô, Janja, alô, Lula. Presidenta Janja e presidente Lula, por favor. E aí a ideia, né, aí já soltando aqui, Sérgio, já falei demais, mas já puxando aí o gancho da nossa campanha do PPA, que é o porquê, como é que a gente vai fazer uma estratégia dessa transformação, né? Beleza, entendemos que o software livre com o alimento orgânico é o melhor. Como é que a gente faz? Como é que foi que o Haddad fez com o alimento orgânico? Como é que o Haddad vai poder fazer agora com essa pauta do software livre, que é econômica? Ela é uma pauta econômica e de soberania e de emancipação humana, né? Só esclarecendo, nós temos, então, uma plataforma que chama Brasil Participativo, que é uma plataforma do governo, onde existe uma proposta nessa plataforma, que se ela for uma das 5 mais votadas, essa proposta ela vai ser levada pelos seus autores, no caso, a comunidade software livre tem uma proposta para que o software livre receba apoio, seja encampado pelo governo. E aí, o que vai acontecer é que as pessoas vão lá defender isso. Então, pessoal, é preciso votar nessa plataforma. Eu vou pôr o link aqui embaixo, eu vou pôr o link
para que a gente, nos próximos momentos, dias, chame todo mundo para votar a favor da proposta que tem um nome. O nome é Inovação e Liberdade no Serviço Público Brasileiro, soluções livres para desafiar Big Techs com ancestralidade, solidariedade e felicidade para todos. Ou seja, é a proposta que vai colocar recursos para o plano de investimento do governo nos próximos 4 anos. E aí eu continuo perguntando para Fabs. Fabs, o software livre no governo, ele tem avançado? Como que é a situação que você vê a partir do seu local aí? Como que você está vendo o software livre no Estado? Porque o Estado, ele é o maior comprador de tecnologias do Brasil. A gente não pode desconsiderar isso. Como que está essa situação? Olha, eu acho que está desmobilizado. Já foi bastante ativo, né? Nós já tivemos um movimento muito forte de percepção de que o software livre era uma tecnologia, né? Continua sendo uma tecnologia bastante estratégica para qualquer tipo de governo, para qualquer tipo de governança, independente se é uma governança de uma comunidade pequena, de um condomínio, de um grupo de pessoas pequeno, ou um grupo de pessoas grande, ou um país, né? Enfim, o software livre ele é estratégico, né? Para poder fornecer as ferramentas necessárias a essa governança, né? Então, quando isso estava muito ativo lá no início do governo Lula, foi feito um portal, software público, foi feita uma lei, foram feitas várias articulações, né? Isso eram coisas que eram construídas antes mesmo do governo Lula ter iniciado, né? Eram políticas que já faziam parte, inclusive, do próprio plano de governo, quando ele entrou, que se gostaria de ter essa autonomia tecnológica. Mas, à medida em que justamente as Big Techs foram se apropriando desse conhecimento, e isso para além do Brasil, né? Isso foi uma coisa que teve alcance mundial mesmo, e inclusive de tecnologias que nós mesmos aqui desenvolvemos dentro do governo. A gente fazia streaming, antes do YouTube fazer streaming de vídeo, tá? Nós tínhamos essa tecnologia aqui no Brasil, construída, feita, funcionando, né? Numa escala como o YouTube tem, não, porque a gente não tinha a infraestrutura necessária para aguentar isso, mas a gente tinha a tecnologia. Era só a gente dar continuidade, né? Era uma questão o escalonamento, né? A escalabilidade, ela poderia ser dada com o tempo, mas a gente não teve esse tempo, né? Infelizmente, o que aconteceu foi que justamente essa predação ocorreu, né? Dentro do pois dentro do estudiolivre.org. Essa predação, ela ocorreu mesmo, né? Houve uma apropriação muito grande de todo o conhecimento que foi gerado, né? Não só aqui, como no resto do mundo, para ser confinado dentro de Big Techs que perceberam o potencial disso e colocaram a seu favor, né, a todos os estudos que haviam sido feitos também em relação ao comportamento humano, de como essas massas se comportavam em relação aos estímulos que recebiam em cima das telas. Então, hoje a gente tem mais ainda do que as Big Techs, a gente tem um estudo de comportamento humano feito em cima dessas ferramentas muito forte e muito viciante. Infelizmente, a gente hoje tem uma sociedade extremamente viciada em dopamina e noradrenalina, segundo o nosso querido Siddhartha Ribeiro, né? Que estudou isso e falou, olha, gente, a gente tem um problema maior aí, que é de saúde pública também. Né? Porque vício é um problema de saúde pública. Então, a gente, mais do que libertar a tecnologia, a gente tem que libertar também a mente das pessoas, né? Desses vícios aí que estão ocorrendo, da gente normalizar
carregar um celular para onde quer que seja e ficar nervoso se está sem o celular, e ficar, meu Deus, né? Eu preciso estar com esta tecnologia colada no meu corpo. Gente, eu nasci numa época que linha telefônica era caríssima. Era um luxo você ter linha telefônica em casa. E hoje você carrega um telefone e ai de quem não carregar o telefone junto. Meu Deus do céu, tipo, onde é que a gente está, né? Que mundo é esse? Que loucura é essa? Assim, eu não sei. Eu mesma às vezes paro e digo, cara, para onde é que a gente está indo, né? Enfim, viajei. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, sem dúvida. Na verdade, você trouxe uma outra questão, né? Você falou que, olha que loucura, aquilo que foi criado, né? Algumas tecnologias que se criam exatamente para facilitar a nossa vida, nossas interações, depois elas, do jeito com que elas são organizadas, elas passam a gerar uma servidão maquínica, né? Nós que passamos a servir, nós passamos a ser quase escravos de determinados procedimentos. Mas isso interessa a quem ganha dinheiro, né, com isso. E aí, Nina, eu continuo e pergunto para você, o software livre, ele é uma alternativa de compartilhamento de conhecimento que permita que o nosso país também se desenvolva, porque tem muita gente que diz assim, o software livre colabora só com coisas que são lá de fora. Curiosamente, essas pessoas que dizem isso do software livre, que o software livre é transnacional, essas coisas, são os que mais brigam para usar recursos computacionais e softwares proprietários de empresas que não deixam um tostão aqui dentro, né? Como que você vê essa questão do software livre e do desenvolvimento da inteligência coletiva local? Eu estava ouvindo vocês agora, Sérgio, e eu lembrei de uma frase que eles costumam falar bastante, que é nós precisamos fechar essa API, fechar essa tecnologia por questão de segurança. A gente deixar aberto, nós vamos perder o controle sobre o que será feito, né? E esse controle sempre fica sendo manuseado, gerenciado por esses pequenos grupos. E isso nunca foi uma preocupação, nunca foi necessariamente essa preocupação nossa dentro da comunidade software livre, pelo contrário. Conforme aconteciam as evoluções, vou pegar aqui o Linux, que é um dos mais avançados de construção coletiva, né? E aberta assim, de código e de uma tecnologia que funciona para a gente, com várias distribuições. O Linux, ele sempre teve, né, sempre se posicionou ali abertamente, as opiniões, sejam pessoais ou as opiniões em relação à comunidade. Sabemos dos limites dele ser um homem branco e, se eu não me engano, americano, né? Não sei se ele é... O Linus, ele é finlandês. Finlandês, isso. Já estou tão acostumada com o pessoal sendo americano. Não, o Linus é finlandês. Ele sempre colocou os posicionamentos dele em relação a uma educação tecnológica de qualidade, e como que ele... E por quais motivos ele liberou o código do Linux, que é usado hoje em softwares proprietários de sistemas operacionais. Então, nós temos aí um exemplo de que você teve uma abertura do código com várias ressalvas. Ele também se posicionou em diversos momentos políticos importantes para o mundo, né? Então, muitas ressalvas em relação a isso, em relação aos posicionamentos dele. Só que nós visualizamos que essa ideia do controle ela está muito ligada ao lucro. Então, se a evolução tecnológica é lucrativa, vão ter brigas de grupos que já são grupos poderosos para eles conseguirem manter o lucro ali naquele grupinho. Não, se tiver muita abertura de lucro, uma redistribuição, o que você faz? Vai ter menos concentração de renda. Então, é muito bem pensado para a inteligência artificial, da forma que ela está sendo costurada hoje, uma API fechada, uma API que você necessita de pagar um valor alto para conseguir usar. É muito bem pensado a infraestrutura de armazenamento dos dados, para você ter acesso a essa infraestrutura, ela também é paga. Então, para fazer construções coletivas de mini serviços tecnológicos, e para as gerações que estão chegando agora, elas estão acreditando que isso já nasce assim.
Então, tem uma preocupação, assim, e eu visualizo isso na fala de todos, da geração que está chegando agora e já assume que essas GAFAM, né, que nós chamamos, né, é um termo muito usado pela galera que fez o projeto, né, de segurança digital nas escolas, que me fugiu o nome agora, que é do Pará, é muito bem fechado entre eles essa ideia de cada vez mais incentivar um esquecimento da origem dessas tecnologias. Então, quando nós vamos para as universidades, pensamos as universidades, e vocês estavam conversando isso antes da gente começar a conversar aqui no podcast, quase todas as tecnologias de IA que nós temos hoje saíram de universidades. Né? Eram doutores ou estudantes de doutorado, mestrado, se juntaram, pensaram essas ferramentas, pensaram as big techs e etc. O que também nos coloca numa situação de pensar os limites os limites de desenvolvimento dentro da pesquisa, dentro dentro das universidades. Porque se você não tem um mínimo de compreensão da saída dessas ferramentas e a forma que elas estão prejudicando uma sociedade hoje, não querendo colocar responsabilidade nas universidades, mas você não tem uma transição tranquila de como que isso está sendo feito, eu acho que é um ponto a se pensar no que nós estamos conversando aqui. E o Jader me lembrou aqui, obrigada, Jader, Educação Vigiada, exatamente o nome do projeto que eu citei, que usa esse termo GAFAM. E um outro ponto que eu tenho pensado muito, trazendo um pouco do exemplo que eu trouxe do continente africano, o Jader colocou o exemplo na Amazônia, nos territórios amazonidas, na verdade, e aí eu gostaria de finalizar essa parte da pergunta, já que eu citei as gerações de agora que já estão entrando no mundo proprietário tecnológico, não conhecem, não conheceram, né, tiveram a oportunidade de conhecer essa outra visão, que é sobre a redistribuição da renda que é gerada por essas tecnologias. Então, assim, não é a inteligência artificial que está impulsionando concentração de renda. É um conceito que está sendo utilizado para que a concentração de renda aconteça de forma mais rápida. Perfeito. Eu também tendo a concordar que eu tenho ressalvas e muitos questionamentos sobre a palavra inteligência nesse uso artificial, né? Que também, para mim, é marqueteiro, também é uma forma de você conseguir fazer uma concentração de ideias e de rendas ali. Só que, realmente, eu visualizo como existem possibilidades, e aí eu posso responder na próxima pergunta, existem possibilidades de a gente tornar esse conceito um pouco mais aberto. E, no nosso caso do Brasil, a nossa pluralidade regional, de cultural, de contextos diferentes, nos proporciona essa oportunidade de fazer essa virada de chave aqui. E aí eu concordo com a chamada de atenção aos nossos governantes, às pessoas que têm a caneta e o papel para assinar, de que nós precisamos fazer esse caminho inverso o mais rápido possível. E eu estou muito preocupada com as gerações de agora, porque elas não conheceram o que eu conheci, o que vocês conheceram, então elas já estão assumindo que o mundo tecnológico é desta forma. E isso me preocupa. Olha só, muito bem, Nina. Essa questão do conhecimento tecnológico, olha que louco, né? Se você entrar hoje não sei se vocês sabem, né? O Google tem um buscador só de patentes, né? O Google Patents. Se você entra lá, isso que se chama inteligência artificial, que eu concordo com o que vocês falaram, na verdade é um nome, uma marca fantasia de estatística com alto poder computacional, enfim, mas é o que o mercado está usando e é o que as pessoas estão prestando atenção. Agora, o absurdo é que o conhecimento tecnológico está cada vez mais sendo patenteado. O Brasil não aceita patente de algoritmo nem de software, mas tem uma pressão brutal para que se aceite. A gente não aceita. Mas, na prática, quem
se contrapõem efetivamente a esse tipo de bloqueio ao conhecimento que a patente traz, porque a patente não é para criar nada, não. A patente é um documento jurídico. A patente é para proteger, que é um nome ideológico, é para bloquear o uso daquele conhecimento. E aí, Jader, como é que fica essa questão aqui do software de código-fonte aberto, quando a gente está vendo cada vez mais, né, um esforço dessas big techs para pegar e fazer uma confusão entre código aberto e dado aberto? Queria que você me falasse disso, porque uma coisa é ter o código aberto do banco de dados, que é robusto. Outra coisa é eles falarem, você é a favor do código aberto, então você tem que deixar todo mundo pegar os dados que estão aí. Você não está sentindo essa pressão, Jader? Sérgio, por um acaso, eu fiz uma tese de doutorado sobre isso, né? Que você estava lá. Então, quero dizer para vocês assim, galera, a gente está fazendo um debate aqui sobre GAFAM em cima dos dados das pessoas e dos governos. Mas tem um outro debate que é necessário a gente fazer, que ele tá totalmente fundamentado nesse debate de patentes, Sérgio, que é a captura de dados biológicos na Amazônia. Então, esse debate aqui é um debate fundamental e estratégico para o nosso país. Porque enquanto nós estamos aqui pensando em patentear, por exemplo, o princípio ativo da andiroba, da copaíba, existe um outro grupo de nível de captura de dados que está pegando o que nós chamamos tecnicamente de germoplasma, que é o DNA das plantas e dos animais. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu penso que nós temos uma grande oportunidade de utilizar essa categoria de inteligência artificial de uma maneira distribuída no território. Isso é um esforço nacional para a gente começar a organizar a informação genética que está em disputa. Então, só isso daí é um processo gigantesco de trabalho de inteligência coletiva necessária para que a gente possa, principalmente, Sérgio, e minhas queridas colegas e meu querido colega, a gente ajudar na defesa da justiça ambiental relacionada a humanos e não humanos, mas principalmente aos primeiros geneticistas do Pindorama, que são os povos ancestrais que moravam aqui antes da invasão. Porque quando nós estamos falando de inteligência artificial, de organização da informação, de análise de uma grande quantidade de dados, essa galera já fazia um trabalho de uma inteligência orgânica e eles faziam manipulação genética aqui. E o resultado dessa manipulação genética hoje está sendo capturado por essas big techs e essas grandes corporações do norte global, estão transformando isso em patentes. E qual é o resultado que isso gera para as populações que ancestralmente cultivaram esse conhecimento? Porque a Amazônia, ela não é dada naturalmente. A Amazônia, ela é o resultado da interação entre humanos e não humanos. E talvez a principal tecnologia que nós necessitamos nos inspirar nos povos ancestrais é justamente a de relação e gestão territorial. Então, parece que não tem nada a ver com o que você me perguntou, Sérgio, mas tem tudo a ver, porque o processo de rapinagem, ele se concentra numa camada jurídica que, porque você capturou aquela informação, você diz que essa informação pertence a você. Você sequenciou ela geneticamente. E aí, se você diz bem assim que você é do código aberto, do dado aberto, vão dizer assim, mas você não é do dado aberto? Mas aí, a gente vindo para uma camada de justiça ambiental e justiça climática, tem todo um contexto que a gente precisa trazer para o debate e que o governo precisa se responsabilizar. As universidades precisam se responsabilizar, não no movimento colonial com os povos ancestrais, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, mas num movimento de colaboração, de uma inteligência coletiva que, para mim,
é o modelo econômico de fronteira baseado na técnica científica e no saber ancestral. Então, esse debate vai ser feito agora na COP30, e ninguém está discutindo isso aqui no Brasil. Então, eu gostaria que as pessoas que pensam nesse país começassem a olhar para esse processo, porque esse processo está fundamentado num processo de alienação técnica organizada sistematicamente e num processo de dependência técnica colonial que nos coloca numa posição que a gente não sai dessa posição de espírito de vira-lata, entendeu? Me desculpem meus vira-latas aqui, o Belo e o Beleza, que eu amo, mas que é essa questão da gente, sabe, não valorizar o conhecimento que a gente organiza e simplesmente invisibilizar o conhecimento ancestral que hoje está na disputa cibernética da captura da informação. É isso. Irá, eu me lembro que você andava para cima e para baixo com o Cláudio Prado e também com o ministro Gilberto Gil. Você acha que é possível retomar a questão do software como um dos principais elementos culturais que precisam e que são desenvolvidos no nosso país e no mundo inteiro, né? Porque para combater a alienação técnica que o Jader Gama traz, é preciso primeiro entender o que é tecnologia, né? Tecnologia não é algo que você compra no mercado. Tecnologia é uma expressão cultural das sociedades. As sociedades, mesmo a Yanomami, ela tem as suas tecnologias, tem a sua forma de fazer os apetrechos, dispositivos, e nós temos as tecnologias. Só que as tecnologias que nós estamos usando hoje, elas carregam uma poderosa ideologia californiana. Você acha isso? E o que nós devemos fazer em relação ao governo, Irá? Sérgio, obrigado aí por fazer um doinho antropológico na minha memória, porque é isso, assim, eu acho que a gente precisa recuperar, e eu tenho feito esse exercício, e aí aqui, inclusive, mandar um salve, que na reunião do Software Livre eu não mandei, para nossos eternos Daniel Pádua, Cleodon Silva e Ricardo Rosas, que é aqui do Ceará, presente, que são aí nossos encantados da cultura digital brasileira. Então, você aí rememora... Paulo Lima também. Paulo Lima. Paulo Lima também. E tantas outras e outros aí que nos inspiram, né? E que acho que são a nossa ancestralidade desse processo. E desde o fim aí do ano passado e no começo desse ano, que a gente tem feito um movimento, Sérgio, que, para mim, inclusive, esse processo de discussão do movimento software livre tem muito a ver com essa reflexão sobre a retomada e essa ressignificação do que é a cultura digital brasileira, né? Então, quando você rememora aí Cláudio Prado e Gilberto Gil, para mim, traz aí também Mídia Tática Brasil, e essa mistura que o Brasil conseguiu fazer de misturar artista, hacker e mídia ativista no mesmo caldeirão e dentro do governo. Então, acho que isso foi a magia ali no governo do trabalhador, né, do nordestino, do governo Lula, e com uma horda de hackers aí, a galera que ninguém sabia que o Tarso Genro perder a eleição ia ser tão estratégico para o software livre, porque acabou que veio muita gente, né, do movimento software livre que estava se estruturando ali no Rio Grande do Sul, e eu acho que essa recuperação, para mim, tem sido um exercício muito bacana, justamente de entender onde é que está a ancestralidade dessa internet, dessa cultura digital brasileira. Qual que é a diferença da cultura digital brasileira para a cultura digital do Vale do Silício, para a chinesa e para as outras? Como é que é o nosso jeito de pensar a internet? Como é que é o nosso jeito de fazer e de pensar a tecnologia? Então, acho que e aí isso é uma coisa que o Brasil tem muito a contribuir. Tem uma construção muito grande que no processo do golpe, aí a gente até fez essa discussão na comunidade software livre, a gente teve um processo de golpe contra a democracia que o software livre foi só a política, né? As políticas de software livre, as políticas de soberania digital foram uma das vítimas desse processo, né, neoliberal e de extrema-direita aí, mas que, ao mesmo tempo, eu tive uma conversa muito importante com o TC, aí também mandar um salve para a Casa de Cultura Tainã, e o TC ele estava contrapondo a narrativa de sobrevivência. Ele falou, não, a gente não sobreviveu, não. A gente agora é o retorno de quem nunca foi embora, que é o movimento software livre, é uma retomada de uma galera que se manteve construindo, fazendo coisas e está
vinculada, enraizada nos territórios. E isso eu acho que é o grande chamado do que o governo brasileiro pode fazer e do que os governos, né? Porque daí eu tenho feito um chamado para a gente puxar aí os deputados, os prefeitos, os governadores, para pensar que modelo de tecnologia de país a gente quer. A gente quer ficar dependendo, grande era digital, a gente vai virar dependente tecnológico, ou a gente vai pensar um modelo em que a gente tenha trabalho, em que eu tenha servidores? Se a grande coisa é a nuvem, que nuvem é essa? Onde está essa nuvem, ô deputado, ô prefeito? Você está pagando uma nuvem. E aí, Sérgio e todo mundo, eu acho que tem uma oportunidade estratégica para o movimento de software livre, e aí, voltando aí à nossa proposta lá do Serviço Digital Brasileiro, é o quê? O que é, na verdade, o Google, o que é o Facebook, o que são esses serviços? É um aglomerado de softwares organizados dentro de um produto, encapsulado ali, e aí com todas essas técnicas que a gente já falou aqui, técnicas nocivas. Mas será que a gente não consegue usar as mesmas técnicas para construir ferramentas que ajudem as comunidades, que ajudem a preservar a memória? Será que a gente não consegue construir inteligências sintéticas que ajudem a preservar as memórias, por exemplo, de pessoas de culturas que são verbais, né, de culturas orais e tudo mais? Então, eu acho que essa conexão agora de pensar como é que, então, entendendo que o software livre é uma alternativa real, que as big techs, que o Android, eu sempre brinco, eu tenho feito essa provocação com o movimento de software livre. A gente ganhou do Windows. O Android, por mais googlado que seja, já é o software mais utilizado por pessoas no planeta. Então, mudou essa parada. Então, agora a gente tem que discutir como é que a gente faz na nossa prefeitura, no nosso dia a dia, como é que nas nossas organizações. E aí falta, acho que é um papel essencial do governo, que se ausentou do papel na era digital, de pensar serviço público de um jeito que não seja só, por exemplo, criação de e-mail, criação de arquivos. Então, assim, tem serviços muito... serviço de transporte, de entrega. Esse é o tipo de serviço que eu acho que o debate... Fala, Sérgio. Não, é que você está falando aqui, você está empolgado, mas você foi trazendo uma coisa. Sabe o que eu estou pensando? Por causa que vocês estão falando aqui, eu acho que devia ter um conselhão de tecnologia assim também no Brasil, que colocasse uma força nessa ideia de tecnodiversidade, sabe? Porque senão a tecnologia fica só na mão dos consultores dessas big techs aí. Não sei se vocês viram, todos os planos de digital, de transformação digital, de saúde digital, de tudo. Pode olhar lá na capa do plano, na contracapa está escrito consultoria, consultoria, consultoria. E, pô, parece que a nossa sociedade não produz conhecimento tecnológico, que não tem gente bolando. Parece que a gente não fez o primeiro marco civil do planeta na parece internet. Que não, e parece que não tem uma comunidade que fez um FISLI, Fórum de Software Livre, 18 anos, pô, que tem uma história pesada, né? Então, eu vou... A gente está chegando quase a 50 minutos, eu vou abrir aqui a fala para vocês. O que vocês quiserem falar agora, porque tem várias coisas que eu perguntei, mas o que eu perguntei não necessariamente é o que vocês queriam falar. Então, na verdade, eu vou girar aí, começa com a Fabs. Está aberto aí, Fabs, para a gente ir finalizando aqui, mas você toca aí o barco. Tá joia. Queria agradecer pelo espaço aqui, né? E se eu puder deixar uma reflexão para nós, para quem está assistindo, né? Pensar sobre como nós trabalhamos com o digital na cultura, né? Sobre esse doing antropológico que foi feito com os pontos de cultura, que eu penso que a metodologia dos pontos de cultura ela é muito interessante, é uma questão de você fomentar algo que já existe, né, que já está lá, né, e daí você mapear e identificar, opa, esses daqui fazem isso, esses daqui fazem aquilo, vamos fomentar, vamos adubar esse solo que já tem, né, sementes, já tem brotos, já tem árvores, né, já está lá, né, vamos preservar o que já existe, né, vamos aumentar, né, alguns territórios digitais aí. Eu acho que essa metodologia para a tecnologia ela é interessante também. Eu só penso que a gente precisa tomar cuidado com essa questão das escalas.
Eu acho que a gente não lida muito bem com a questão das escalas. Eu lembro que os pontos de cultura, a gente quis fazer muito ponto de cultura e a gente não dava conta de dar suporte para todos eles. A gente estava com dificuldade, né, de conseguir pessoas, de fazer a multiplicação. A gente estava naquela empolgação, mas a gente apostou muito que a comunidade do software livre ia dar conta do recado. Não, a comunidade do software livre já está fazendo software, né? Já está preocupada com o software, né? O suporte é outra coisa. Eu acho que isso isso é um mito que tem que ser tirado também. Que o cara que né, faz o software também vai te dar o suporte para o software. Não vai. Às vezes ele não vai querer nem falar com você, muitas vezes, né? Ele prefere ficar lá codando e tal, e generosamente fornecer o código para você, mas exigir que ele também te dê o suporte, nossa, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a gente tem que compreender que é um ecossistema complexo, que tem pessoas que fazem tradução, tem pessoas que fazem desenvolvimento, tem pessoas que dão o suporte, tem pessoas que se preocupam com a governança, tem pessoas que são sysadmin e que estão lá da parte de segurar a onda do data center, etc. Então, são inúmeros papéis. E para nós, quando a gente fez esse projeto dos pontos de cultura, acho que a gente não tinha isso muito claro, assim, né? Então, muitos setores ficaram sobrecarregados e a gente, né, teve bastante dificuldades, assim, no dar assistência para muitos pontos, porque, inclusive, na época, o software livre ainda corria atrás de muita coisa, inclusive de drivers do computador e tal, que eram proprietários que não conseguia fazer funcionar o negócio ali, e não é porque o software livre era ruim, é porque o cara que vendeu o hardware, ele só funcionava com o driver proprietário. E era um acordo lá deles de dizer, não, isso daqui não é para funcionar. Inclusive, o software livre nasceu de uma insatisfação, o movimento, né, nasceu de uma insatisfação de mexer num driver, né? Então, os drivers estão na origem, né, do problema do software livre, né? Que são os hardwares ali não conseguirem se conversar justamente por uma questão de detenção de poder. Não, eu só vou deixar esse meu equipamento conversar com aquele equipamento e acabou essa história, eu quero controlar tudo. Então, essa coisa da escala, eu acho que é algo que a gente precisa pensar em como crescer de forma que a gente não faça a estrutura que está sustentando, né, acabar não suportando o peso, né, de toda a responsabilidade que a gente coloca para cima dela, né? Então, acho que a gente crescer com responsabilidade é o nosso maior desafio aí, né? Crescer organicamente, crescer em células, pensar em expansão, talvez não em crescimento, mas em expansão mesmo, em conexão, pensar mais em rede mesmo, né? E não naquela coisa de subir, né? E amassar aquilo que tem para baixo, né? Mas de se expandir mesmo, né? De tecer, né? A gente aprender a tecer mais do que empilhar. Acho que é isso. Muito legal. Obrigada, gente. Legal. Fábio. Fala aí, Nina. Dê o seu recado aí. Bom, gente, primeiro agradecer estar nessa conversa com vocês. Eu acho que tem um ponto de que eu não presencialmente, eu sou uma pessoa muito difícil de estar nos lugares, mas de forma virtual e quase que transparente, eu estou sempre por aí, sempre participando dos debates e conversando com a galera, sabe, seja pelas comunidades mais de Telegram, Signal, ou seja, pelas próprias redes sociais mesmo, nos engajamentos. Então, acho que o primeiro ponto é contem comigo. Sei que eu estou com um papel, mesmo que seja um papel embrionário do governo em relação ao Conselhão, e eu quero também usar essa rota para a gente fazer esse debate, além do PPA, além das outras rotas que vocês já citaram aqui. Então, contem comigo em relação a isso. Um outro ponto da parte do que eu visualizo como uma reconstrução, né? Nós tivemos um hiatus aí da comunidade software livre. Existe um momento muito importante da comunidade no Brasil que eu não participei, porque eu não tinha nem idade para estar participando disso, não tinha esse contexto que eu tenho hoje, e por isso eu tenho uma preocupação muito grande com a geração de agora, de que elas tenham oportunidade de participar enquanto estão nas escolas, enquanto estão em ambientes que têm um impacto muito forte
na forma que eles vão fazer essa construção de raciocínio, de pensamento sobre tecnologia, né? Crítico das tecnologias. Então, eu acho esse é o principal recado, assim, juntando com a parte de responsabilidade que a Fábio trouxe, essa preocupação de como que nós podemos engajar a geração de agora nesses debates, que é uma geração que já está engajada em muitos temas importantes, inclusive das mudanças climáticas, da Agenda 2030. Então, como que a gente consegue casar e colocar o debate de software livre e de tecnologia no geral como parte da estrutura básica hoje do que nós estamos pensando no Brasil. Eu realmente sou a favor da teoria de que os algoritmos eles estão cada vez mais fazendo parte da estrutura básica. Se eles fazem parte da estrutura básica, nós precisamos tratá-los e repensá-los e redistribuir o seu desenvolvimento partindo dessa lógica. Obrigada mais uma vez, gente. Muito bem, muito bem. Muito legal. Vou passar para o Jader aqui. Vamos lá, Jader. Vamos no carrossel. Beleza. Primeiramente, estou muito honrado de estar aqui num debate formidável como esse que você está nos proporcionando aqui. Agradecer ao Irá, agradecer a Fabs, agradecer a Nina. E te dizer, Nina, que eu, como aqui na FUNBOSC, um projeto de iniciação científica aqui nas ilhas, na região insular da Foz do Rio Amazonas, numa ilha chamada Caratateua, eu coordeno um projeto de iniciação científica chamado Cultura Digital e Meio Ambiente. Então, a gente está com bolsas do CNPq discutindo esse momento tecnopolítico global que nós estamos vivendo, né? A gente está discutindo um processo de construção de uma inteligência coletiva baseada numa desalienação técnica e na valorização da técnica ancestral, né, do jeito de se relacionar com o território. Então, acredito muito nessas políticas públicas que a gente possa levar pessoas como nós que estamos aqui, principalmente você, Fabs, a estarem fazendo uma discussão com uma molecada de 14, 15, 16, 17 anos. Porque, como você falou, essa é a nossa terra preta para a gente cultivar, para a gente revirar. Porque da maneira que elas estão sendo educadas, elas estão sendo educadas para serem boi de presépio, entendeu? Sem questionar nada, sem questionar o uso das tecnologias e a sua constituição. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, eu espero que vocês votem na nossa proposta. Eu quero saudar aqui a comunidade de software livre Decidim Brasil, né, que o Irá e eu estamos animando. Eu quero dizer para vocês, queridos web espectadores, que a comunidade de software livre Decidim Brasil foi quem ajudou os nossos companheiros da DataPrev a subir a instância Brasil Participativo, num tempo recorde de 2 meses. Então, eu quero dizer para vocês que quando nós, brasileiros e brasileiras, nós nos unimos por uma causa comum e nós temos o apoio de um governo que acredita na participação social, nós conseguimos transformar a realidade. Então, eu deixo essa palavra de esperança, entendeu? Eu estou aqui para trabalhar, para ajudar e dizer que isso é só o começo. Grande abraço, beijo. Aê! Vai lá, Irá. É isso, acho que é chamar a galera a mobilizar. Eu acho que foi massa aquela reunião que a gente fez ali, de chamada do movimento software livre e ver os goblins, os nerds, todas as tribos colando aí. Eu acho que foi massa. E acho que é uma oportunidade, ter uma trechinha do filme sobre o Aaron Swartz, que acho que é o irmão dele, fala que o Aaron colocava que, tipo assim, você saber programar, você ter o domínio, né, nesse mundo digital da tecnologia, é tipo você ter um superpoder, é tipo ter um poder mágico. E nesse processo, nesse momento da humanidade, você usar esse superpoder para ganhar dinheiro, em vez de salvar e melhorar o mundo, é meio que um desatino que, se a gente parar para pensar, não é o que a gente quer. Eu acho que é esse tipo de inspiração que a gente precisa oferecer aí. Acho que a
a Nina coloca aí como base de projeto de Brasil, acho que é isso, a gente tem... É uma disputa que não é desse governo Lula, né? É uma disputa de uma geração e de um país aí, de toda uma construção do que a gente quer desse planeta, o que a gente quer dessa convivência, dessa coisa de trabalho. A Casa de Cultura Tainã, que eu também queria mandar um salve especial aqui, tem essa provocação de desenvolvimento de tecnologia que a gente faz, não tem que ser desenfreado para ganhar dinheiro, tem que ter um propósito da comunidade, de cuidar das coisas. Eu acho que essa reconexão aí, a gente está vivendo um momento oportuno, e também agradecer aqui todo mundo e essa conexão. E vamos seguir, gente. Ó, agora é cada um aqui, 5 mil votos para a gente competir lá na disputa e reanimar o movimento de software livre, que eu acho que o mais legal aí é que não tem como a gente sair perdendo dessa agitação e reconexão e organização dessas comunidades. Pô, muito legal, Irá. Bom, eu agradeço aí, Fabs, Nina, Jader, o Irá, por participar aqui nesse Tecnopolítica, onde a gente está brigando, está tentando divulgar para todas e todos e todos que estão nos ouvindo e vendo, que tem lá um site que chama Brasil Participativo, onde as pessoas podem entrar e buscar proposta de inovação e liberdade no serviço digital brasileiro, clicar nessa proposta, que é a proposta do software livre. O que ganha ao clicar lá? A gente está ganhando a possibilidade de falar com o governo e falar com o governo da importância do software livre. Então, estou reforçando aqui para acabar esse episódio, e vamos chamar todo mundo que quer soberania digital, mas não é soberania baseada no Estado, é a soberania da sociedade, das comunidades, da inteligência coletiva, que é brasileira também, que é quilombola, que é indígena, que é de todos os recantos do nosso país. A gente tem muito a desenvolver. E quando a gente não pode desenvolver, a gente prejudica não só a gente, mas como o mundo inteiro que fica sem a nossa visão cultural embarcada nas tecnologias. Então, agradeço muito aí vocês e que estão nos ouvindo, e dá uma força aí para a comunidade do software livre, porque a comunidade voltou com força e vai ter até encontro de software livre esse ano. Fique ligado aí, que eu vi lá na reunião que teve. Vai ter encontro. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Até a próxima. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.